Este vídeo foi feito em parceria com o professor Rolando Almeida, mais informações no fim. O problema que vamos estudar é o problema da definição de obra de arte. Será possível definir um objeto como objeto de arte, distinguindo-o assim dos demais? Antes de tudo, temos de saber por que razão é importante definir a arte. O problema da definição é relevante por razões práticas, mas também por razões filosóficas. Das razões práticas, podemos enumerar algumas, tais como: quanto vale a arte? Devemos gastar dinheiro em arte? Porquê é que gostamos de arte? Será que devemos investir no nosso país, autarquia e etc? Será que devemos investir em obras de arte e na criação artística? Mas as razões que mais nos interessam são as filosóficas, que consistem na tentativa de responder ao problema da definição. Uma boa definição de arte reúne em si tanto as condições necessárias como suficientes. As condições necessárias são as características que todas as obras de arte têm em comum. Uma das maneiras de testar se uma condição é necessária é encontrar contra-exemplos, ou seja, algo que seja arte e que não tenha essa característica. As condições suficientes são as características que só a arte tem. Uma maneira de testar é encontrar algo que tenha essa característica e não seja arte. Uma boa definição de arte deve aplicar-se a tudo o que é arte e apenas ao que é arte. Por exemplo, para a pintura ser arte, parece ser necessário haver tintas. Mas haver tintas não é suficiente para a pintura ser arte, pois podemos pintar uma parede sem estar a fazer uma obra de arte. As teorias da arte podem dividir-se entre essencialistas e não essencialistas. As teorias essencialistas defendem que existem propriedades intrínsecas que fazem com que um objeto seja visto como um objeto de arte. As teorias não essencialistas defendem que o que faz um objeto ser um objeto de arte são propriedades extrínsecas ao próprio objeto. Vamos ver 3 teorias essencialistas e 2 não essencialistas. Entre as essencialistas, vamos ver a teoria da representação, de Platão e Aristóteles, a teoria da expressão de sentimentos, de Tolstói, e a teoria da forma significante, de Clive Bell. Das não essencialistas, veremos a institucional, de George Dickey, e a histórica, de Gerald Levinson. Para além destas teorias, não poderemos deixar de parte uma outra que nos dará algum trabalho se pensarmos bem nela, a teoria cética. Esta diz-nos que não é possível uma definição de arte, uma vez que a arte não é definível. Mas será que não ter uma definição de arte nos resolve melhor o problema do que ter uma, mesmo que não seja conclusiva? O que é que pensas disto? Diz-nos nos comentários. Vamos então falar das teorias essencialistas. A primeira é a teoria da representação. É uma das teorias mais antigas que tenta resolver o problema, remontando à Grécia Antiga e a Platão e Aristóteles. Para Platão, a arte era apenas imitação, mas Aristóteles redefiniu o conceito de imitação para o mais abrangente de representação. É um conceito mais abrangente porque implica que a representação não é apenas imitação. Por exemplo, os símbolos de uma bandeira de um clube representam esse clube, mas não imitam o que esse clube é. É verdade que grande parte da arte é representação, embora possamos objetar, alegando que o conceito de representação é restritivo para definir, por exemplo, manifestações artísticas como a arte abstrata, que não parece ser claro que o represente seja o que for. O argumento pode ser formulado da seguinte maneira: se X é representação, então é arte. X é representação, logo é arte. Apesar de válido, temos ainda de saber se o argumento é sólido. Para que seja sólido, as premissas têm que ser verdadeiras. Mas não sabemos se a primeira premissa é verdadeira. Uma das maneiras de a objetar é negando-a. A negação de uma proposição condicional é uma conjunção com o consequente negado. Desse modo, a negação de se X é representação, então é arte, será X é arte e não é representação. Mas também poderíamos ter formulado o argumento de uma outra forma. Se X é arte, então é representação. X é arte, logo é representação. Neste caso, o argumento tem a mesma forma, mas bastar-nos-ia encontrar um contra-exemplo de algo que seja considerado arte, mas que não seja representação. Já vimos que os contra-exemplos parecem ser uma boa maneira de objetar as teorias da arte, já que são teorias que procuram explicar o funcionamento e função de determinados objetos e que os distingue de todos os outros. E uma das objeções à teoria da representação é precisamente aqueles objetos de arte, como os da arte abstrata, que não parecem ter qualquer conteúdo representacional e que, no entanto, são considerados obras de arte. Na verdade, ainda hoje mesmo, sem pensar muito no problema, usamos bastantes pressupostos desta teoria para as nossas avaliações sobre objetos artísticos. Quantas vezes ao sair do cinema, dizemos: não gostei nada deste filme, não tem nada a ver com a realidade. Ou quando vemos uma exposição de pintura, afirmamos: parece mesmo a realidade, ele sabe mesmo pintar. Outra das possíveis objeções reside no próprio conceito de representação, que é em si problemático. Como é que sabemos que uma tela completamente em branco
não possui conteúdo representacional? É muito difícil responder a estas questões. Teoria da expressão de sentimentos. Lev Tolstói foi um escritor russo muito influente na literatura e política do seu país. Preocupado com o rumo que a arte levava no seu tempo, dedicou-se a pensar o conceito de arte e escreveu um influente ensaio de título O que é a arte, no qual defende a teoria de que a arte é a expressão de sentimentos. A teoria de Tolstói é expressa em termos bastante simples. X é arte se exprime as emoções do seu autor e ao mesmo tempo desperta essas emoções no seu público. Muito tempo depois, o filósofo inglês Collingwood aperfeiçoou a teoria ao acrescentar um ingrediente relativamente diferente, o conteúdo da mente do artista. Para este filósofo, o que o artista está a fazer no ato de criação artística é uma tentativa de clarificar para si mesmo as suas emoções que expressa na obra e, dessa forma, desperta a imaginação do público. Com este passo, segundo Collingwood, a teoria fica não só mais abrangente, mas também mais rigorosa. Com efeito, a teoria, apesar de boa, parece não solucionar o problema, apesar de dar um bom contributo para a compreensão global do problema. Uma das principais objeções é que nos diz que tanto os críticos como o público da arte conseguem ver propriedades ou sentidos na obra que o autor não colocou lá. Por outro lado, os estados mentais do artista são muitas vezes inacessíveis para nós. Também existem muitas obras de arte que podem ser consideradas inexpressivas, isto é, que não exprimem qualquer emoção do artista, nem o artista teve tal intenção, tal como alguma da arte mais abstrata. Para além disso, nem sempre o artista pode sentir o que a obra exprime. Isto nota-se talvez com maior clareza no teatro, no qual um ator que exprime a tristeza pode não se sentir realmente triste e até pode sentir-se bastante feliz. Teoria formalista. O filósofo com maior destaque a defender esta teoria foi Clive Bell. Segundo esta teoria, um objeto só é considerado um objeto de arte se possuir uma forma significante. Uma forma significante é aquela que possa ser apreciada esteticamente. Mas o que é que isto significa? Significa que o mais relevante numa obra de arte não são os sentimentos que ela possa suscitar ou expressar, mas antes as relações entre as suas propriedades formais. Por exemplo, na pintura, a forma significante é o equilíbrio entre as cores, as linhas e as figuras. Na música, é a harmonia entre os sons, as tonalidades e os ritmos. Estas conjugações é aquilo que Bell chamou de forma significante e que produz sentimentos estéticos nas pessoas e o que confere às obras o estatuto de obras de arte. Portanto, é a forma e o significado que ela exprime que produzem sentimentos estéticos. E o trabalho do artista é na conjugação de todos esses elementos para fazer com que a obra adquira essa forma de significado estético e que a distinga dos demais objetos. Objeções a esta teoria. O conceito de forma significante não é de todo claro para merecer objetividade, e isso faz com que muitos objetos pareçam ter a mesma forma significante, mesmo não sendo objetos considerados de arte. Por outro lado, existem muitas obras em que a sua apreciação implica que a forma não seja vista como algo separado do conteúdo. Um dos casos é a poesia. Por muito que a poesia seja formalmente sonora, só se compreende a sonoridade poética se a considerarmos em conjunto com o seu conteúdo. Teorias não essencialistas. Alguns filósofos consideram que o essencialismo não pode responder de modo completo ao problema. Isto acontece, sobretudo, pelo aparecimento no século XXI de obras de arte que não parecem ter esse estatuto dependendo do seu conteúdo, das suas propriedades intrínsecas. Uma obra como A Fonte, de 1917, de Marcel Duchamp, é um exemplo disso. Afinal de contas, que propriedades intrínsecas podia ter um urinol igual a tantos outros urinóis que lhe conferissem o estatuto de obra de arte? Por isso é que é preciso procurar fora do núcleo de cada obra as propriedades que fazem com que um objeto seja uma obra de arte. Daí as teorias não essencialistas. Não essencialista significa que as propriedades que fazem um objeto uma obra de arte estão fora da obra e não no interior. Teoria institucional. George Dickey, na Esteira do Trabalho de Arthur Danto, falou no mundo da arte. Assim, uma obra é considerada uma obra de arte se pertence ao mundo da arte. O mundo da arte inclui o público da arte, os críticos da arte e as instituições da arte que reúnem quer críticos, quer artistas e público, assim como galerias, revistas e etc. Assim, desde que um objeto seja um artefacto e esteja no mundo da arte, pode ser considerado uma obra de arte. Por essa razão, um urinol não era considerado arte antes de Marcel Duchamp o ter introduzido no mundo da arte. Objeções. Uma das maiores objeções a esta teoria é a da arte adventícia. Isto é, objetos que são considerados obras de arte, mas que não foram produzidos com essa intenção. E daqui decorre algo pelo menos estranho, que qualquer objeto pode ser um objeto de arte desde que esteja institucionalizado pelo mundo da arte. Daqui se segue também uma segunda crítica. Mas afinal, que critérios existem no mundo da arte para que algo seja arte? Ou seja,
para que um objeto possa entrar nesse mundo e passar a ser considerado uma obra de arte. Parece que estes critérios não são pelo menos explícitos, o que revela alguma estranheza nesta teoria. Ou então, torna qualquer definição de arte inútil, já que para um objeto ser arte, basta estar num mundo da arte sem outros critérios. Parece que a teoria deixa muitas pontas soltas. Teoria histórica. Para resolver as pontas soltas da teoria institucional, vários filósofos aprimoraram alguns aspectos naquilo que viria a resultar como uma teoria histórica da arte, sendo aqui o principal protagonista da teoria Gerald Livingston. Assim, para que uma obra seja considerada arte, tem que ser identificada em virtude da sua relação com objetos já reconhecidos como objetos de arte, e o artista tem que ter como intenção que eles sejam vistos dessa maneira. Por isso, a teoria também pode ser chamada histórico-intencional. Deste modo, Livingston pensa resolver o problema das obras de arte criadas isoladamente e fora do mundo da arte, já que o estatuto conferido à obra para ser considerada arte não depende da sua pertença ao mundo da arte, mas da sua integração no curso histórico da arte. Além disso, Livingston propõe também que o artista seja proprietário dos objetos que cria. Segundo a teoria institucional, obras criadas isoladamente, se não pertencessem ao mundo da arte, não poderiam ser consideradas obras de arte. Mas para a teoria histórica, podem, bastante para tal que, em primeiro lugar, desde que existam precedentes históricos, em segundo, o artista não se pode apropriar de materiais alheios, isto é, um artista não pode olhar para uma cidade e defender que a cidade é a sua obra de arte, já que ela existe para si em virtude do seu olhar e da forma como a encara. Há pelo menos duas vantagens claras desta teoria sobre a institucional. Primeiro, possibilita que obras solitárias possam adquirir o estatuto de obras de arte, e segundo, mostra que na arte não vale tudo, estabelecendo para isso o critério histórico. Objeções à teoria. Uma das primeiras objeções é aquela que acontece quase naturalmente quando qualquer teoria procura resolver o problema ao tornar-se demasiado inclusiva. Isto é, ao estabelecer critérios como o histórico, incluímos também coisas como fotos do nosso passo, já que elas substituíram no curso da história os retratos feitos pelos pintores quando não existia fotografia. No entanto, apesar de respeitarem o critério histórico, as fotos dos nossos passos não são consideradas obras de arte. Por outro lado, pode desencadear-se aqui um problema de intenção. Isto é, pode um criador não ter qualquer intenção que os seus objetos sejam vistos como arte, mas se estes tiverem algum contexto histórico, acabam por ser vistos como tal. Espero que tenhas gostado. Este vídeo foi escrito pelo professor Rolando Almeida, que tem um excelente blog sobre filosofia que podes encontrar na descrição deste vídeo. Não te esqueças de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos. E se quiseres mais vídeos destes para estudar, junta-te aos nossos patronos, que têm acesso a vídeos exclusivos dedicados ao ensino secundário português. Até à próxima!